Queridos irmãos, amigos, participantes do nosso projeto EBD em Síntese Podcast, sejam todos bem-vindos e a paz do Senhor a mais um dia de aula. Estamos aqui com a lição número 12 e temos também a companhia do pastor Aldo Dantas. Pai do Senhor, pastor Aldo. Paz do Senhor, pastor Ítalo, paz do Senhor, irmã Milde, e a todos que fazem conosco esse podcast, que Deus abençoe a todos. Pastor Aldo é pastor ali no setor número 25, na congregação de Eucaliptos. E também conosco a nossa querida irmã Milde Prachedes. A paz do Senhor, irmã Milde. Paz do Senhor, pastor Aldo, paz do Senhor, a todos que nos ouvem através deste canal, neste projeto podcast. A irmã Milda é professora ali no Templo Central da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu sou o presbítero Ítalo e dirijo a congregação de Monte Sião, no setor número 22. Então, saudamos os irmãos, os amigos, e também queremos trazer a nossa saudação ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso pastor Reinaldo Odilo, que é o diretor do Departamento de Ensino da nossa Igreja Assembleia de Deus. Hoje nós temos, como acabei de falar, a lição de número 12, do dia 24 de março de 2024, que tem como tema o papel da pregação no culto. Uma lição muito boa para a gente trabalhar neste dia e espero, juntamente com o pastor Aldo, com a irmã Milde, trazer alguma contribuição para você que é nosso irmão, amigo, professor e também para quem gosta de ouvir o Evangelho, os amigos do Evangelho. Nós estamos trabalhando um texto áureo que encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo número 2, que diz assim a exortação paulina: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. A verdade prática extraída desse versículo é: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. E por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. O texto que embasou essa lição, ele encontra-se em 2 Timóteo, no capítulo 2, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. E nós temos, né, irmã Milde, pastor Aldo, começando aqui com a irmã Milde, a possibilidade de hoje trabalhar esse assunto tão importante, né, irmã Milde? É verdade, nós estamos já quase chegando ao final do trimestre, né, a penúltima lição, e o objetivo aqui é dar importância à palavra na pregação, né? A pregação deve ser feita através da palavra, não são os meus argumentos, não são as minhas palavras, até como já foi advertido desde o Antigo Testamento, né? No Isaías, falando a respeito dos agoureiros, dos outros pregadores por aí, né? Ele diz que a lei é o testemunho, se não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alvo. Nós vemos também que o próprio Isaías, em outros textos, adverte acerca do culto ao Senhor, porque aqui fala da pregação, não é? O papel da pregação no culto. Isaías, ele recomendou, no capítulo 58 e o versículo 13, que a pessoa devia renunciar no culto à sua própria vontade e às suas próprias palavras. Isaías 58, 13. E os irmãos podem conferir depois na Bíblia. E daqui para o final, talvez eu ainda leia para os irmãos. O ministério da palavra começou desde o Antigo Pacto, né? Anunciando Jesus. Jesus está no centro da Bíblia. A mensagem da Bíblia toda ela é centralizada em Cristo. Por isso que também a nossa pregação deve ser cristocêntrica, dando aqui já uma visão geral da nossa lição, não é? A lição, ela ressalta também a importância na proclamação, como Cristo fez desde o início. Ele começou ensinando, a maior parte do ministério de Cristo foi ensinando. Ele
pregava, ensinava e curava, porque nele estava a virtude também para curar, não é? Ele é o autor da vida, o Senhor de todas as coisas, da sabedoria. E o nosso Jesus é o Verbo encarnado, a própria palavra personificada. E ele veio para revelar Deus às pessoas. Porque ninguém jamais viu a Deus e ninguém pode ver a Deus na forma em que a gente se encontra atualmente, não é? Nós, algum dia, haveremos de vê-lo como ele é, como está escrito, não é? Haveremos de vê-lo como ele é, mas no estado eterno, no corpo espiritual glorificado, semelhante ao dele. Então, nós vemos em João 1:18 que Jesus Cristo veio ao mundo, quando ele foi encarnado, foi para revelar Deus às pessoas. E a pregação do Evangelho tem esse sentido também, de revelar a Deus, principalmente a Cristo, o Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, sem mim, né, ninguém chega ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, é bastante importante considerar isto, né, nessa lição, o valor da palavra. Paulo, quando foi evangelizar os coríntios, ele disse, eu não fui com o propósito de trazer para vocês palavras persuasivas do conhecimento humano, mas ele só estava interessado em quê? Em Cristo e este crucificado, porque era a principal mensagem para a salvação da humanidade, né? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. João Batista testificou dele, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós não podemos fugir deste propósito. E Jesus, quando anunciou o Evangelho, ele começou pelo arrependimento, também nós vemos que o propósito da pregação também é a conversão, conhecendo a Deus, conhecendo a Cristo, conhecendo a sua vontade, haver mudança de vida, haver conversão. Então, tem esse sentido também, a palavra que gera fé, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, e ouvir com os ouvidos de ouvir, não é? Ouvir atentamente, ouvir no sentido de querer, de internalizar aquela palavra. E nós temos aqui, nesse primeiro item da nossa lição, inclusive aquele exemplo de Lídia, que ao ouvir a palavra, o Espírito Santo a convenceu, né? Porque o Espírito é quem convence. Ela ouviu a palavra. E como crerão se não há quem pregue? Então, a gente tem que ter isto na nossa mente. A pregação, o foco e o meio, o instrumento é a palavra. Nós não podemos, de modo nenhum, trazer uma outra mensagem, mas valorizar a palavra de Deus, que é quem transforma as pessoas, quem modifica, quem limpa, quem purifica, quem edifica, não é? Nós somos edificados em quê? Na doutrina dos apóstolos, profetas, né? E sobre o fundamento principal, que é Cristo, o fundamento principal. Nessa lição, nós temos 3 objetivos: apresentar o ministério da palavra e seu propósito, enfatizar a importância do ministério da palavra e explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Pastor Alves, nós temos aqui, né, a palavra-chave da temática da aula de hoje, a pregação. A palavra pregada, ela tem o intuito, como a irmã Milda acabou de falar, de revelar a Deus, mas também é a fonte da educação da igreja, não é assim, pastor? Exato, pastor. E a pregação da palavra no culto, né? Aqui nós estamos nos referindo à pregação da palavra no culto. E aí o comentarista chama de ministério da palavra, né? Esse ministério da palavra. Você só consegue dar a posição ou o devido lugar à pregação no culto quando você entende o propósito da pregação, né? Qual o propósito da pregação? Então, quando você sabe qual é o propósito da pregação, então você saberá orientar e dirigir, né, a pregação, a importância dela. Você tem que ser consciente da importância
da pregação no culto. Então, quando estas coisas estão bem presentes naquele que está na direção, ou mesmo está fazendo a pregação, né, a coisa torna-se mais fácil, porque a pregação no culto, ela tem um propósito, ela tem a sua importância, né? E, ao mesmo tempo, ela tem um fundamento. Você não pode desassociar a pregação do seu próprio fundamento, que é a palavra de Deus. Então, se você, né, nessa lição, você consegue encontrar o propósito, né, e deixar isso claro para os seus ouvintes, para os seus alunos, qual o propósito da pregação, então, sempre que for, né, preparar a pregação ou for orientar alguém quanto à pregação, certamente este propósito está colocado em primeiro plano, né? E sempre que alguém estiver na responsabilidade de pregar, saberá a importância que a pregação tem para aqueles que irão ouvir, né? Então, tudo isso é norteador. Então, essa lição, ela vem dar esse norte para as pessoas. Você não precisa, por exemplo, fazer um curso de pregação, né, de pregador, para entender isso. Propósito, importância, o fundamento da pregação, até porque em nossa igreja, né, eu falo da Assembleia de Deus, nós temos o costume de as pessoas aceitarem Jesus e daqui a alguns dias já estarem dando testemunho, né? E alguém acha que já está pregando, na verdade está dando testemunho, né? Mas logo, logo, se Deus o chama para testificar, logo, logo ele também estará pregando a palavra de Deus por onde ele for, né? Para os lugares que for chamado, onde Deus colocar. E essa pessoa precisa entender isso de forma muito clara, não é? Muito clara. Então, ela tem essa natureza de não somente revelar Deus, mas educar a igreja. Educar a igreja porque a igreja ela é composta de pessoas que vieram do mundo, né, com uma visão de mundo completamente diferente daquela esboçada, colocada pela palavra de Deus. Então, para mudar essa maneira de pensar, o agir, o fazer desta pessoa, precisa se educá-la pela palavra de Deus. Então, onde entra a edificação da igreja, né, por meio da educação, por meio dos ensinos, das ministrações, essa pessoa vai gerando agora uma nova visão de mundo, onde essa visão está fundamentada na palavra de Deus, né? É muito interessante essa lição, porque como ela vai para a sala de aula, dá oportunidade de todos nós, pastores, obreiros, irmãos, líderes, membros, refletirmos sobre o papel da pregação no culto, né? Como um papel de primazia. Então, nós temos aí nesse primeiro tópico o ministério da palavra e o seu propósito. Eu vou começar pela irmã Milde e assim a gente vai passando os próximos tópicos. Tá bom? Irmã Milde, a senhora já começou a falar sobre o primeiro tópico, que foi a proclamação e o caso emblemático de Lídia. Pode dar continuidade. Tá certo. É, é bem importante também, aqui nesse textuário, na lição, nós já falamos sobre os objetivos, vamos ver algumas palavras que é importante que o professor explique melhor para os seus alunos, não é? Instar, o verbo instar, é insistir, instes, a tempo e fora de tempo. Redarguas, é um outro verbo, assim, erudito, né? Redarguir. O que é redarguir? O professor precisa explicar para os seus alunos o que é redarguir. E é justamente replicar argumentando ou arguindo. Jesus fazia muito isso, não é? Muitas vezes ele perguntava aos seus ouvintes, fazia os seus ouvintes, ou seus alunos, os seus discípulos pensarem. O que dizem os homens, seus filhos dos homens, né? É uma maneira de arguir ou ensinar arguindo e redarguindo, né? O redarguir é mais com respeito à argumentação. Então, quem prega tem que ter fundamento daquilo que está falando. Então, redarguir já leva a gente para um estudo mais aprofundado da palavra
para que você tenha argumento, não é? Para saber explicar para aqueles que lhe fazem perguntas acerca da palavra. Repreendas, exorte. Uma outra palavra aqui que é bem interessante, que na maioria das vezes as pessoas acham que exortar é uma coisa muito difícil e pode milindrar a outra pessoa. Mas a palavra exortar tem um significado no grego bem diferente. É chamar para perto de si, né? E exatamente o paracaléu, o nome no grego, né? Paracaléu, que é o exortar, chamar para certo, para perto. O para é justamente isso, é chamar para perto. E o caléu é justamente o chamar. E o exortar não é você brigar, discutir, não. É uma forma de súplica, como Paulo fez para os romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Aquilo era uma exortação. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. É a maneira de exortar. Então, essas palavras todas aqui, seria bom que os professores, na sua classe, ensinassem para os seus alunos, trouxessem o sentido dessas palavras, que é muito importante. E nós já falamos aqui, e o pastor Aldo já até iniciou nesse primeiro tópico também, quando ele deu a sua introdução, sobre a questão da instrução. A igreja, ela não somente tem o dever de evangelizar, mas também de discipular, de instruir o povo, não é? Instruir, ensinar, educar. E Jesus, quando viu aquela multidão, no capítulo 5, que fala sobre começa o sermão da montanha, eles, vendo a multidão, começou a quê? A ensinar. E os discípulos chegaram perto dele, chegaram mais para perto dele. E ele começou a dar aquelas instruções sobre a ética do reino de Deus. A ética do reino de Deus. Então, para que as pessoas sejam edificadas no amor, edificadas para as boas obras, edificadas em Cristo, elas precisam ser discipuladas, precisam crescer, amadurecer na fé, ter o seu desenvolvimento progressivo na fé em Cristo Jesus. E o crescimento espiritual também é levado, ou leva o crente também a buscar mais a face do Senhor para ser revestido dele, revestido do poder de Deus. Pedro, escrevendo na sua primeira carta também, ele diz assim: acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, a temperança, para não saber demais, né? Não sair fora do prumo. Então, tudo tem que ter a moderação, né? E é pela palavra que nós somos edificados. Como está escrito, né, na carta de Paulo aos Efésios, que fomos edificados para sermos o quê? Templo do Senhor. No capítulo 2 e o versículo. Eu queria até ler para os irmãos, só para a memória, para ficar mais correta a maneira como a gente está falando, o versículo que fala sobre essa edificação. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Essa palavra edificar, também no sentido figurado, é criar. Paulo até fala a respeito de Timóteo. Propondo estas coisas, ele disse, ele foi criado com a palavra da fé e da boa doutrina, criado, quer dizer, ele foi edificado. Desde menino, sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a vida eterna. Então, quem nos instrui, quem nos edifica, é a palavra.
Se a gente não buscar o conhecimento da palavra, não poderemos estar bem edificados no Senhor. E o que é que diz aqui no 21? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo. A gente vê que é uma analogia com a construção, o edificar, não é? É uma analogia com a construção. Você vai sedimentando pedra sobre pedra, né, tijolo sobre tijolo, até formar o templo. E esse templo é a igreja, e essas pedras somos nós. Pedras vivas, diz Pedro, né? Somos pedras vivas no templo de Deus, no qual também vós, também, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, a edificação espiritual tem esse propósito, né, de Cristo estar em nós, permanecer em nós. E nós vemos aqui, nesse último subitem, justamente aquilo que eu já estava falando. Né? Jesus começou pregando lá pela Galiléia, ele pregava, ensinava e curava. E no capítulo 5, quando ele começou o sermão da montanha, diz a Bíblia que ele começou a ensinar. E quando ele abriu a boca, foi justamente ensinando a ética. Começou pela ética do reino, não é? Bem-aventurado, os pobres de espírito, não é? As bem-aventuranças, que a gente não vai se deter muito agora, porque já é uma outra lição, né? E que a gente já até passou por ela. E nós vemos que Paulo sempre teve este cuidado de ensinar, né? O próprio Paulo, ele era muito zeloso pelo crescimento. Quando ele saiu de Tessalônica, que saiu de uma forma assim, meio apressado, porque por causa da perseguição contra ele, ele ficou preocupado com os crentes. Será que eles vão permanecer, né, depois de tudo isso? Mas quando ele recebeu notícias dele, ficou muito alegre e enviou cartas com instruções sobre várias coisas. A teologia prática e a teologia, até a carta aos Tessalonicenses, e tem um conteúdo escatológico, não é, que fala sobre a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento, é considerado até as epístolas do advento por isso, não é? Então, a gente vê que Paulo, ele tinha esse cuidado de ensinar, e ele orientou ao seu filho na fé, ao jovem Timóteo, o jovem obreiro, a que pregue a palavra, insta tempo fora de tempo, redágua. Em outra ocasião, ele diz, persista em ler, né? Ensinar, exortar. Então, a gente tem que ter primeiro o conteúdo dentro de nós. Todo pregador precisa primeiro ler, e não está falando da sua própria cabeça e fazendo exegese, como dizem por aí, né? Da palavra, não. Nós temos que ter o cuidado de buscar o conhecimento do Senhor na fonte, que é o próprio Cristo e a sua palavra. Então, e Paulo, até quando ele fez aquela listagem das características de um obreiro, de um presbítero, ele disse, uma das coisas que ele ressaltou foi a aptidão para ensinar. Como é que eu posso ensinar se eu não tenho conteúdo? Eu tenho que estudar, tenho que me preparar para estar apto a edificar a igreja do Senhor, para falar as sãs palavras do Senhor. Eu acho interessante também o próprio Pedro, eu até coloquei uma referência aqui, 1 Pedro 4:11. Uma coisa que a gente tem que ressaltar também nesta lição é o valor da própria palavra. Isaías 56:11, ele diz que a palavra não volta para ele vazia. A minha palavra não tem sentido nenhum, mas é uma palavra ungida, a palavra de Deus, inspirada, ela é apta para penetrar, né, na divisão da alma e do espírito, não é? E para convencer o pecador dos seus pecados, da sua maneira de viver, é confrontado, como diz o nosso comentarista aqui, né? O Espírito Santo confronta a pessoa e convence para que ela venha a
a mudar de vida, mudar de comportamento. No capítulo 2, na carta de 1 Pedro 2, o versículo... Não, capítulo 4, versículo 11, eu acho interessante isso aqui. Para nós, que ensinamos, que pregamos, para ter sempre o cuidado de falar a palavra. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Então, nós dependemos dele. Nós dependemos do Senhor. Não é verdade? Então, é muito importante isso. A gente está sempre... Ele também falou para os que ensinam, que haja dedicação ao ensino. Se você se dedica ao ensino, você pesquisa, você estuda mais, né, se aprofunda mais, ora mais, para Jesus iluminar, para a gente não estar dando interpretações diferentes acerca daquilo que o Senhor nos ensina. Então, o Ministério da Palavra exerce um papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de instrução. É o que resume esse tópico, né? O primeiro tópico que a gente está estudando. Então, queridos, nós estamos com o tópico 2, com o Ministério da Palavra e sua importância. Irmã Milde acabou de falar sobre o propósito, né? Proclamar, instruir, e também citou o caso de Lídia. E nós temos aqui também, no segundo tópico, a importância do Ministério da Palavra. Pastor Alan. Nós ouvimos aí a nossa irmã Milde fazendo exposição do tópico primeiro, que fala do propósito da mensagem, né? E da proclamação do Evangelho. E no tópico 2 está muito voltado para a leitura bíblica em classe. Né? Dá para se perceber claramente que a intenção do apóstolo era fazer com que Timóteo, né, ele pregasse essa palavra para proteger, para guardar, ou resguardar aquela igreja dos ensinamentos, de uma cultura pagã, de uma cultura sem Deus, ou de uma cultura contra Deus. Né? Então, essas pessoas, elas precisavam, né, ser fortalecidas, instruídas, ao ponto de resistirem a toda a perseguição que elas haveriam de sofrer por conta da palavra. Porque a palavra de Deus, quando ela vem né, trazendo uma novidade de vida. Né? Então o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, eu quero que você pregue essa palavra antes a tempo e fora de tempo, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina. Né? Desviarão os ouvidos da verdade, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, eram pessoas seletivas que queriam ouvir somente aquilo que lhe agradasse, né? Que não trouxesse perseguição, não trouxesse aflição. Então, nos dias de hoje, a gente já está percebendo isso. Quando você vai falar o Evangelho, você já precisa se resguardar para não dizer palavras que estão na Bíblia que vai ofender pessoas. Né? Ou seja, já começa, isso é uma coisa bem real hoje. Né? Pessoas que estão pregando no culto, não, você não pode ler o primeiro capítulo de Romanos, né? Porque vai falar palavras ali que vai desagradar a comunidade, vai desagradar algum visitante, né? Então, no sentido de agradar. Então, vamos chamar fulano para pregar, porque a pregação de fulano, ela é bem uma pregação bem light, uma pregação que dá para se ouvir, é para todo mundo. Então, o apóstolo está advertindo, né, Timóteo quanto a isso. Olha, instrua a igreja, ensina a igreja, né? Ensinar a igreja, edifique a igreja. Então, essa é a importância da mensagem bíblica e da pregação bíblica para a igreja. Por quê? Porque essa mensagem, ela é uma mensagem de edificação. Quando estamos falando de edificação, estamos falando de fundamento, estamos colocando ali os fundamentos. Estamos colocando ali, né, uma instrução tal que a pessoa que recebeu aquela instrução, aquela orientação, ela é capaz de dar a sua vida, de sofrer, de ser perseguida, mas não deixar de fazer, ou deixar de estar submisso à palavra de Deus, ou deixar de obedecer à palavra do Senhor. Pelo contrário, o apóstolo diz, né, que devemos nos afastar destas pessoas, né, destas pessoas que já não querem mais ouvir a verdade, que não sofrerão a sua doutrina, não querem sofrer por causa do evangelho. Essa mensagem vai trazer perseguição. Mas o Jesus disse lá no capítulo 5, como disse Mamildo, já introduzindo os valores do reino, ele disse, vocês vão ser perseguidos por conta desta palavra, né? Vão ser perseguidos, vão ser entregues nos tribunais,
mas permaneçam firmes. Então, essa é uma instrução não somente para conhecimento, mas uma instrução para a vida, para você preparar o novo crente, aquele que ouviu a proclamação, ouviu a mensagem, recebeu de bom grado a palavra de Deus, caiu em um terreno, não é, propício e agora está produzindo fruto, mas virão perseguições para aquele cristão. E ele precisa estar afirmado na palavra de Deus. Então, é muito importante a ministração, o ensino, né? Jesus não somente proclamar. O que é proclamar? Proclamar é você falar assim, de cima, anunciar a todos. Mas há aqueles que vão crendo na palavra. Esses que vão crendo, olha, ele vai crendo e vai aceitando a palavra e vão nascendo de novo. E os que vão sendo nascidos de novo, eles vão precisando de um alimento sólido, de um alimento, né, de um alimento não falsificado, de um alimento que vai dar crescimento a essa pessoa, né? Daí porque o argumento da irmã Milde, aquele que está pregando deve ler, deve ter o conhecimento da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para a sua igreja, e também, né, ele deve se exercitar nisso. O apóstolo Paulo diz assim, olha, se alguém deseja um ministério, que ele seja apto para o ensino. Veja, o ensino é tão importante que para você entrar no ministério, você precisa ter essa aptidão. Já ele falando aos romanos, ele diz assim, aquele que se dedica ao ensino, que haja dedicação. Aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino. Ou seja, a importância do ensino. Por quê? Porque é importante edificar a igreja, é importante formar a igreja com os valores do reino, não é? E essa formação, ela está bem presente hoje no corpo da igreja através dos pregadores. Por isso é muito importante você saber para quem você está dando o púlpito da igreja. Quem está assumindo o púlpito da igreja para instruir, para ensinar e para transmitir as verdades divinas para a igreja. Assim, ele está com este mesmo propósito de edificar. Por quê? Porque existe uma cultura má, não é? Este mundo jaz no maligno, é uma geração perversa, como diz o apóstolo Pedro, né? No meio de uma geração perversa, é assim como a igreja está vivendo hoje. Então, essa geração perversa, essa geração que não sofrerá a doutrina, que desviarão os ouvidos da verdade, que amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, né? Então, o Espírito Santo está advertindo estes irmãos a que permaneçam firmes e fiéis a Deus, né? Tendo que, mesmo sofrer por causa do Evangelho, mas permanecer amando a justiça, amando as pessoas, amando a igreja, amando, não é, o povo de Deus, porque haverão pessoas que vão se distanciar desses valores, né? Resistindo a Deus, resistindo aos valores da igreja. Por isso, é tão importante o ensino na igreja. E todas as vezes que a gente vê o esvaziamento do ambiente de ensino, nos preocupa. Por quê? Porque é através do ensino que a igreja é fortalecida e é através do ensino não é que ela resiste a este mundo vil. Porque o mundo está aí para trazer uma mensagem diferente daquela que a igreja prega. Então, a igreja não deve se afastar da verdade, continuar pregando a verdade divina, né, mesmo que não seja aceito por todos. Mas aí onde está o segredo, né? Aqueles que aceitarem, se forem poucos, mas estes estarão aceitando a verdade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então, nesse segundo tópico, o ministério da palavra e sua importância, a gente destaca a importância na edificação da igreja, na formação dos valores desses novos crentes, para que eles se firmem cada vez mais na palavra de Deus e para resistir diante desta cultura, né, que existe no mundo inteiro, que é uma cultura contra Deus. No tempo de mídias sociais, a gente está vendo aí exponencialmente a divulgação da palavra de Deus. A gente vê essa divulgação em todos os aspectos, sejam em aspectos positivos ou, infelizmente, na maioria dos casos, em aspectos negativos, né? A gente está vendo que muita gente está se levantando para pregar a palavra de Deus, mas nem sempre o sentimento e a motivação é correta. A gente vive numa geração que ela hoje é dependente das redes sociais e essa dependência é um mercado financeiro muito grande, com uma fatia muito alta de recursos, e você hoje está trabalhando, todas as profissões estão se adaptando às mídias sociais,
ao ponto de que você tem todo tipo de produto a ser vendido. E a pregação hoje é uma delas. Tem várias confissões, várias linhas teológicas, correntes doutrinárias, e esse povo está aí na internet pregando a palavra de Deus, né? Alguns com o caráter bíblico e outros por motivações diversas que hoje em dia a gente está vendo como a questão da monetização. Os canais, sejam de Instagram, de YouTube, quando você, hoje em dia, você consegue uma quantidade alta de seguidores, de adeptos, eles podem ser monetizados. Então, tem alguém fazendo isso, fonte de renda. Se alguém está usando essa fonte de renda para investir no ensino bíblico, para se aperfeiçoar, para trazer com a motivação justa a pregação da palavra, nada mais justo. A gente vive numa democracia com a capacidade de liberdade de expressão, e é bom que a palavra de Deus seja pregada e pessoas se levantem para ocupar os espaços. Espaços esses, irmãos, que muitas vezes está sendo dominado pelos jovens. É um segmento da sociedade que se prepara para esse espaço. A dificuldade é que algumas pessoas estão nessa onda, surfando nessa onda da monetização, pregando uma mensagem de autoajuda. E esse é o terceiro tópico da nossa lição. Eu vou convidar a irmã Milda e o pastor Aldo para fazer esse comentário, que o terceiro tópico é o ministério da palavra e a sua fundamentação. Então, traz uma resposta a isso que eu estou falando, né? Nesse período de pós-modernidade que nós estamos vivendo, a uma sociedade de consumo que está acostumada a consumir não apenas produto, mas agora objetos religiosos ou mensagem religiosa, que é um comércio, e a gente tem que estar com isso bem claro na mente, pode trazer esse assunto para a sala de aula, pode instigar os professores a pesquisar mais sobre isso, a ver dados, a ver pesquisas, a se posicionar, porque a nossa geração precisa de uma resposta nesse sentido. Irmã Milda. É verdade. Paulo disse para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Não é essa mensagem secularizada, não é? Como a de hoje, mensagens só de autoajuda e que não trazem nenhuma modificação na vida das pessoas, não trazem transformação. Porque a mensagem de Cristo é para transformação, para salvação, para libertação das pessoas. E o Paulo continua: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, novamente a palavra redarguir aqui, né? Para corrigir, para instruir em justiça. Então, esse é o propósito da palavra, trazer transformação na vida das pessoas. E, conforme o pastor Aldo já falou, você tem que ser fortalecido para adquirir uma resistência à cultura atual. A gente só permanece naquilo que aprendeu se for fortalecido no Senhor e na sua palavra. E por isso ele denunciou até um companheiro de ministério dele, o Demas, né, que amou a presente era, ao presente século. Certamente ele se voltou para a vida secular, né? Está preocupado mais com a vida cotidiana do que em anunciar a palavra e ser vítima da perseguição na época, né? Ele fugiu disso aí e Paulo até convocou Timóteo para ir depressa estar com ele, porque ele estava sozinho, porque o companheiro tinha desistido dele. E aqui nós vemos que a mensagem da palavra ela é cristocêntrica, nesse último tópico, né? O terceiro tópico. Filipe, quando saiu para Samaria, na perseguição de Jerusalém, já foi anunciando Jesus. Quando ele se encontrou com o eunuco, começando no versículo 35 do capítulo 8, fala assim: começando dali, de onde ele estava lendo, de Isaías, ele começou a anunciar a palavra até Jesus, anunciar Jesus. E Jesus foi aquele que Deus enviou ao mundo para salvar os pecadores.
E é muito importante isso aí. E a pregação de Paulo, eu até já disse no início, no capítulo 1 Coríntios 2:2, ele diz, eu não fui ter convosco, não com palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas ele só quis saber do quê? De anunciar Cristo, e este crucificado. Cristo que se deu a si mesmo pelos pecadores, para salvar a humanidade. Este é o propósito principal da pregação do Evangelho. É trazer muitos a Cristo, trazer muitos para o caminho do Senhor, para que possam também ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, conforme a promessa, não é, da vida eterna. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. O próprio Apolo, nesse texto aqui, lembra também a mensagem de Apolo, né? Apolo também mostrava que o Cristo prometido nas Escrituras era Jesus, que os judeus haviam negado e crucificado aqueles a quem eles tinham permitido que os romanos crucificassem. Este era o Cristo, o anunciado nas Escrituras. Mas se cumpriu tudo na vida de Cristo, porque convinha que o Cristo padecesse, né, e depois entrasse na sua glória, como está escrito na palavra, né? Então, isso foi anunciado pelas Escrituras. Então, é necessário conhecer as Escrituras. Jesus até disse a respeito dos estudiosos da sua época, vós examinais as Escrituras, né, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a mensagem não pode fugir das Escrituras, tem que ser de acordo com as Escrituras e com o principal fundamento, que é Cristo. Em relação à pregação cristocêntrica, a irmã Milda acabou de nos trazer algumas observações, e o segundo subtópico deve ser bíblico, pastor Alan. Na verdade, quando você quer dizer bíblico, não é? É extraído da Bíblia, tá certo? Extraído da Bíblia. Por exemplo, como você vinha falando, né? Existem muitos modismos atuais, pessoas que querem agradar o ego das pessoas, né? Aí trazem mensagens de autoajuda, mas que aquilo não veio do Espírito de Deus, veio do Espírito do homem mesmo. Ele procurou montar ali de tal maneira que a forma de se exibir a mensagem, ela é mais importante do que o conteúdo. O conteúdo ali está em segundo plano. O importante é a maneira de apresentar para ver se atrai pessoas, né? A forma como se apresenta a temática é que leva as pessoas a terem seus seguidores, ter as pessoas que gostam do que ela fala, e tudo que ela fala não vai levar o homem a se separar do pecado, né? A rever a sua vida de santidade, né? A se arrepender. Então, esse ponto, eles deixam de fora. Por quê? Porque isso não agrada a determinadas pessoas. Não querem falar de se arrepender, não querem tocar na vida de pecado, para a pessoa pedir perdão. Tudo isso fere, machuca essas pessoas. Então, o objetivo não é edificar, o objetivo é bem outro. Então, se é uma mensagem bíblica, ela primeiramente é extraída da Bíblia, a palavra de Deus. E quem orienta, né, nessa busca pela mensagem bíblica é o próprio Espírito Santo. É que ele vai orientar na palavra de Deus aquilo que vai servir para a edificação da igreja do Senhor. É o Espírito Santo. Então isso requer do pregador, não é? Uma comunhão com Deus, oração, leitura da palavra, meditação na palavra, deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo vai conduzindo esse crente, esse pregador, né, para aquilo que é a vontade de Deus, para ser revelar Cristo às pessoas. Então, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo falará daquilo que é dele. Então, ninguém melhor do que o Espírito Santo para revelar Cristo às pessoas. E aí, o pregador, ele tem que estar nesta linha, né, de comunhão com Deus, de busca, né, da parte de Deus pelo seu Espírito, sendo iluminado pelo Espírito Santo, e buscando na palavra de Deus, e pela palavra de Deus apresentar Cristo às pessoas, né? Não pela experiência só, pessoal, sei que temos a nosso testemunho, temos as nossas convicções, mas é a palavra de Deus que as pessoas querem ouvir. A palavra de Deus é poderosa para convencer, ela é poderosa para mudar, ela é poderosa para transformar. Você imagine
pastor Heitor, irmã Amilde, se você sai de casa de manhãzinha cedo e você vai levar uma mensagem a alguém, e essa mensagem, essa pessoa aceita essa mensagem e tem a sua vida mudada, transformada. Uma pessoa que estava indo para a condenação eterna, ela encontra a vida eterna, e agora aquela mensagem vai mudar por completo a sua vida, e você foi o canal de Deus que Deus usou para que aquela vida fosse transformada, e a partir dela, Deus irá salvar muitas outras. Então veja que o mensageiro, o pregador, aquele que leva a mensagem, ele tem uma grande responsabilidade sobre os ombros, não é? Mas também é um grande privilégio, porque ele é um instrumento de Deus para a salvação de vidas, não é? Quando você, imagine, leva um copo de água fria para uma pessoa e descedenta aquela pessoa, e é uma necessidade natural do próprio corpo, você se sente feliz porque fez uma boa ação. Imagine Deus lhe usar para a salvação de pessoas, para resgatar pessoas da condenação eterna por meio da pregação, não é? Então isso é de um valor inestimável. E é Deus quem faz isso, é Deus quem chama pessoas para pregar a sua palavra, para levar essa mensagem aos corações, e o resultado, né, a colheita desse trabalho, somente a eternidade pode revelar a dimensão da obra feita por cristãos, irmãos, que muitas vezes você nunca vai saber o nome. São pessoas que no anonimato vão estar evangelizando, vão estar fazendo, vão estar edificando a igreja, seus nomes nunca vão chegar na mídia, mas elas vão estar fazendo um grande serviço no reino de Deus. Então é isso que eu vejo, esse terceiro tópico, né? Um ministério não somente cristocêntrico, mas fundamentado na palavra de Deus pela orientação do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós temos, genericamente, algumas formas que podem ser exploradas na sala de aula a respeito de como desenvolver essa pregação. Nós temos de um consenso no nosso meio, quando você estuda a Bíblia, a metodologia de pregação, você vai ver que existe a mensagem que ela é temática, a mensagem que é textual e a mensagem que é expositiva. Só que, segundo uma contaminação no meio evangélico mundial, o pragmatismo, né, de um teórico chamado William James, ele tem prejudicado a pregação no círculo evangélico, porque as pessoas estão abrindo mão de um estudo mais aprofundado ou de um conteúdo mais aprofundado para aquilo que dá certo. Então, nem sempre aquilo que dá certo é o que agrada a Deus. A pessoa que pensa pragmaticamente, ela diz: já sei, vou fazer dessa forma porque vai agradar o público, vou falar desse jeito porque vai despertar emoção nas pessoas, e vou por esse caminho, que é um caminho fácil, e eu vou me dar bem. O problema de quem prega dessa forma, usando o pragmatismo, é que você às vezes abre mão daquilo que é a vontade de Deus para o coração da igreja. Então, nesses modelos de pregação, seja temática, textual ou expositiva, a expositiva é a mais difícil. A temática é, entre aspas, a mais fácil. A mais fácil porque qualquer pessoa pode pegar 3 versículos da Bíblia e criar um tema que muitas vezes nada tem a ver com aqueles versículos que ele extraiu do contexto da palavra de Deus. Então, a mensagem temática ela é orientada para pessoas extremamente rigorosas e zelosas pelo conhecimento da palavra, que não vão usar de um subterfúgio de um tema, de explorar um tema que não tem a ver com o conteúdo bíblico. E embora essa mensagem expositiva ela seja um fruto de algumas igrejas históricas e reformadores, eu apelo aqui aos professores que na sala de aula consultem aí a mensagem expositiva com o viés pentecostal, né? Porque o nosso viés pentecostal, nossa doutrina pentecostal, ela tem usado a mensagem expositiva, claro que sem abrir mão da direção e da ação do Espírito Santo na mensagem. É ele que conduz e é ele quem alimenta a igreja. Então, nós pentecostais também pregamos expositivamente, dá mais trabalho, a gente é fiel ao texto, deixa a Bíblia falar, mas isso também não tira a ação do Espírito Santo da nossa pregação, que é ele quem orienta a pregação do início ao fim. Nós estamos chegando aqui na conclusão da nossa comentário da lição, né? Estamos aí com alguns minutos e queremos agradecer
ao querido pastor Aldo Dantas, à irmã Milde, nessas considerações finais, já concluindo aqui para o encerramento da nossa aula. Pastor Aldo. Bem, irmão Ítalo, o tema é bastante é, cativante, né? Porque quando você fala do papel da pregação no culto, você fala de algo que a gente está sempre vendo ali, né, no dia a dia da igreja, não é? Faz parte do nosso cotidiano, principalmente quem é pastor, está sempre instruindo, está sempre ensinando, está sempre pregando, não é? E a gente sabe que não é fácil, não é? Então, eu acho que o papel da pregação no culto, ele deve ficar muito claro, não é? Que vai ensinar a pregar mais que saber do propósito, né, da importância, da fundamentação da mensagem, da pregação bíblica no culto, né? Isso é bom que todos tomem conhecimento e que saibam, que busquem, né, ter esse conhecimento, né? E de deixar bem claro isso para a igreja neste final de semana que estaremos estudando essa lição de número 12, vai ser muito importante. Agradeço a Deus por esta oportunidade, que nos concede mais uma vez podermos meditar na palavra de Deus e, de alguma forma, contribuir para a edificação da igreja do Senhor. Irmã Milde. Gostaria de encerrar com 3 versículos. Um é que está em Isaías, uma parte dele que está em Isaías 58:13, que eu falei no início, né? Que a pregação verdadeira é aquela que exalta Cristo, exalta a sua palavra, está de acordo com a sua palavra, e não glorifica a si mesmo, o homem que está pregando, né? Porque esses que buscam agradar o público, é porque também buscam fama, querem ser famosos, e estão trabalhando para si mesmos, e não para o reino. Porque a pregação do Senhor exalta os valores do reino, como foi falado com o pastor Aldo, né? Exalta os valores do reino, ensina os valores do reino, e vai trazer transformação das vidas, né? Transformação da vida. E aqui em Isaías 58, quando o Senhor reclama sobre o modo de culto daquele povo, que era um culto totalmente profano, ele recomendava que aquelas pessoas que se aproximassem dele para o servir, eles teriam que não pretender mais fazer a sua própria vontade, nem falar as suas próprias palavras, não é? De acordo com a palavra de Deus. Ele teria que se aproximar do culto ao Senhor. Aqui ele está se referindo ao culto que era prestado pelos israelitas. O próprio Jesus diz: as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. E são essas palavras que vão, pelas quais nós vamos ser julgados no último dia, quando nos encontrarmos com o Senhor. Não é pelas minhas palavras, pelos meus argumentos, pelo meu conhecimento, mas pelo conhecimento da palavra. O que eu fiz com a palavra? Foi que se eu pratiquei, se eu guardei, não é? É isso que vai me julgar no último dia. E, encerrando, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, temos que ter cuidado, né? Por isso, Paulo também disse assim: não vos torneis muito de vós mestres, porque há vez de incorrer em muito maior juízo, porque tem que falar conforme a palavra, na orientação do Espírito Santo, buscando a misericórdia de Deus para falar aquilo que agrada ao Senhor e não agrada àqueles que nos ouvem, mas que traga realmente o efeito que Deus quer, né? A libertação das almas. Glória a Deus. Encerramos por aqui a nossa lição de hoje. Agradeço a irmã Milde, agradeço o pastor Aldo, agradecemos juntos a diretoria da nossa igreja, na pessoa do nosso pastor presidente, e você, irmão, amigo, aluno, acompanhante desse projeto, que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder. A paz do Senhor.